Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Nós iniciamos uma nova lição, crucificado, morto e sepultado. Já vimos o nosso primeiro tópico, hoje nós vamos entrar no segundo tópico, a morte de Jesus. João capítulo 19, do verso 28 ao 30. Qual foi a maior obra de Jesus? Se alguém perguntasse isso para você, o que você responderia? Qual foi a maior obra de Jesus? É interessante olhar que Jesus fez vários milagres. Curou leprosos, cegos, ressuscitou mortos e várias outras enfermidades. Libertou escravos do inimigo que estavam endemoniados. E assim várias doenças foram curadas. Mas o importante é saber que o pastor e evangelista Billy Graham disse ou afirma que o maior trabalho de Jesus não foi seus milagres, não foi seus sermões, ou muito menos seus ensinos e debates. O maior trabalho de Jesus foi realizado nas 3 horas sofridas que passou no Calvário, ao morrer por nós. Então, a maior obra, o maior trabalho de Jesus foi realizado naquela cruz, aonde ele morreu por mim, por você e morreu por todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador da sua vida. Em Isaías capítulo 53, verso 11, diz justamente isso aqui: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então o profeta Isaías estava profetizando isso, que ele veria o penoso trabalho ali na cruz e ficaria satisfeito com o que ele conseguiu. João destaca 2 aspectos da morte de Jesus. Primeiro, as profecias cumpridas na morte de Jesus. Ou seja, Jesus cumpriu todas as profecias a respeito da sua morte, da sua ressurreição e também da sua ascensão ao céu. Em João capítulo 19, verso 28 diz: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Ou seja, ele viu que já havia cumprido as Escrituras, cumprido as profecias em relação ao seu sofrimento. Entre os anos 1000 a 500 antes de Cristo, várias profecias foram feitas sobre o sofrimento e a morte de Jesus. Vou citar algumas. São mais de 22 profecias, mas vou colocar algumas aqui para refrescar a nossa memória. Foi profetizado que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Zacarias capítulo 11, verso 14. O cumprimento, Mateus 26, 14 a 15. Foi profetizado, Jesus foi ferido na face e cuspido. Isaías capítulo 50, verso 6. Cumprimento, Mateus 26, 67 e 68. Outra profecia, Jesus teve as mãos e os pés traspassados. Salmo 22, 16. O cumprimento, Lucas 23, 33. Foi profetizado e Jesus foi traspassado lateralmente com uma espada. Zacarias 12, 10. Cumprimento, João capítulo 19, 34. Entre muitas outras que também se referiam a Jesus. Então, várias outras profecias foram referidas ao sofrimento de Cristo Jesus e à sua morte, e todas foram se cumpridas. E o segundo, está consumado. Jesus disse isso no texto, está consumado. João registra 3 das 7 declarações da cruz. Está consumado é uma delas. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado.
e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. João capítulo 19, verso 30. Está consumado significa concluído, significa que está pago. Inclui 4 ideias principais nesta palavra está consumado. A palavra grega para estar consumado é uma só, tetelestai, que significa concluído, pago, consumado. A primeira ideia que está ligado ao estar consumado é: está consumado o trabalho de Jesus no plano eterno da salvação. Tudo que Deus havia designado para Jesus fazer, para Jesus realizar para a salvação do homem pecador, foi consumado na cruz. Atos capítulo 2, verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Então está consumado a sua crucificação para salvar o homem pecador. E, em João capítulo 17, verso 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, ele morreu por todos aqueles que o Pai o enviou para salvar. Segundo, está consumada todas as profecias e tipos de Cristo do Antigo Testamento, as leis e as ordenanças cerimoniais abolidas pelo seu sacrifício. Por que tipos de Cristo? Há certos acontecimentos no Antigo Testamento que tipificava a Cristo Jesus. Podemos dizer uma delas, o sacrifício de Isaac, quando Deus pede a Abraão para sacrificar seu filho. Ali estava tipificando o sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. Abraão não precisou sacrificar o seu filho. Deus providenciou o cordeiro. Mas Deus enviou Cristo Jesus como cordeiro de Deus para ser sacrificado por nós. Então ali é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Em Efésios capítulo 2, versos 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, ele consumou todas as profecias, tipos e leis e ordenanças cerimoniais que foram cumpridas nele para fazer de nós um novo homem, uma nova vida, uma nova criatura. Terceiro, está consumada a obra da redenção e a salvação dos eleitos de Deus garantida. A dívida está paga. Em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, Cristo consumou a obra da redenção, a obra da salvação de todos pela qual ele morreu, por todos que creram nele como Senhor e Salvador da sua vida. E Hebreus capítulo 9, verso 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. A comparação aqui está sendo feita com o Cordeiro do Antigo Testamento. Todas as vezes o sacerdote tinha que entrar diante do Santo dos Santos para oferecer o Cordeiro para a remissão do pecado do povo. Então, se Jesus não viesse, ele deveria ser sacrificado todas as vezes,
Mas ele veio uma só vez. E uma só vez ele fez o sacrifício perfeito para aniquilar o nosso pecado, para perdoar os nossos pecados de uma vez por todas. E por último, está consumada a vitória contra o pecado e contra todos os poderes demoníacos. Em João capítulo 12, verso 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E em Colossenses capítulo 2,15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Então Cristo morreu naquela cruz para condenar o mundo e o príncipe deste mundo, todas as potestades e principados deste mundo tenebroso. Ele triunfou sobre eles na cruz. Então o que nós aprendemos hoje, irmãos? Nós aprendemos que a morte de Jesus foi a maior obra que ele realizou. O seu sacrifício, morrendo por miseráveis pecadores, dentre quais nós somos também comprado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus. João destaca os dois aspectos da morte de Jesus. O primeiro é o cumprimento das profecias a respeito da sua morte e do seu sofrimento. O segundo, que ele consumou a sua obra. Ele pagou por nós, miseráveis pecadores. Ele concluiu a obra da redenção, morrendo por mim, por você e por todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A morte de Jesus cumpriu todo o propósito designado por Deus para a salvação do pecador. Se Cristo não morresse e ressuscitasse, seria em vão a nossa fé. Aleluia! Jesus vive eternamente. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque através da morte de Cristo Jesus, morreu também, Senhor Deus, a natureza carnal de todos aqueles que creem nele. Ainda sofremos, ó Pai, ataques da carne, do pecado, do inimigo, mas fortalece a nossa fé, para que possamos permanecer firmes diante do teu altar, diante da tua presença. Fortalece a nossa fé para fugirmos de toda a tentação e do pecado, e para termos a certeza que em Cristo Jesus nós somos salvos de todo pecado, da morte e também de toda a tentação do inimigo. Trate com as nossas vidas, trate com cada família, com cada vida, ó Pai. Coloca a tua mão de cura sobre todos os enfermos, sobre todos aqueles, ó Pai, que estão algemados pelos vícios, Senhor Deus, de tudo aquilo que destrói a vida do ser humano. Restaura, Senhor Deus, os casamentos e as famílias. É a nossa oração, em nome de Jesus, hoje e sempre. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.